Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauim. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo canal da comunidade, do YouTube, não deixe de se inscrever no canal da comunidade, curtir, compartilhar com os seus amigos, com os grupos de família, grupo da paróquia de vocês, certo? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam incentivadas a fazerem o estudo bíblico, a lerem a palavra, né? Então que a gente possa ser o propagador das coisas de Deus. Às vezes a gente tende a passar à frente as coisas que são menos interessantes, né? Como brincadeiras sem graças, ou até mesmo acidentes, ou coisas de violência. E quando é a respeito das coisas de Deus, a gente tende a guardar só para nós. Então que a gente possa mudar esse nosso hábito, né? E também compartilhar as coisas boas. Nós vamos hoje ler o Evangelho de São Mateus no capítulo 16. Então pegue sua Bíblia, sua caneta também, seu caderno, que você anote, né? Que foi o que Deus te falou no dia de hoje. E posteriormente ficará mais fácil de você achar, certo? Pede-se um sinal no céu. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: ao entardecer dizeis, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adulta, reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, foi embora. Os fariseus e os saduceus, né, eles não acreditavam em Jesus. E Jesus, ele diz, né, vocês sabem, né, quando é que vem chuva, quando é que o tempo vai ficar bom. E os tempos presentes vocês não sabem interpretar. Toda a vida de Jesus, ela foi já predita desde o Antigo Testamento por muitos profetas, né? Desde Moisés até Malaquias, né? Que foi o último profeta. E aí, aqueles que eram estudiosos das passagens do Antigo Testamento não sabiam interpretar, vendo Jesus curando, vendo Jesus fazendo prodígios, e eles não percebiam os sinais que estavam ao seu redor. Do mesmo jeito, nós somos também convidados a perceber os tempos que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, e se voltar para Jesus, certo? Não faça como essa geração, aquela geração dos saduceus, dos fariseus do tempo de Jesus, que sabiam interpretar todas as coisas, só não sabiam interpretar o principal, aquilo que já estava à mostra, né? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 5. Ao passarem para o outro margem do lago, os discípulos esqueceram de levar pães. Como Jesus lhe dissesse: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pão? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera: acautelai-vos do fermento do pão, mas sim dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. O fermento, ele, da mesma forma que ele leveda a massa, né, faz com que a massa cresce, ele também, na medida errada, ele corrompe a massa, né, ele estraga a massa. A doutrina dos fariseus poderia até fazer com que o povo crescesse, mas a maioria deles davam a medida errada
e corrompiam aquilo que de fato era o que a Escritura vinha dizer. Do mesmo jeito somos nós, temos que nos acautelarmos de tantas doutrinas que estão ao nosso redor. Às vezes pode parecer até uma coisa boa, mas verdadeiramente corrompe os nossos corações, corrompe os nossos sentimentos e os nossos pensamentos daquilo que verdadeiramente Jesus deixou, certo? Então prestemos atenção, tomemos cuidado de qual fermento nós estamos tomando posse, né? De qual fermento nós está sendo usado na massa que é o nosso coração. Profissão de fé e primado de Pedro, versículo 3. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Jesus, não está medindo aqui o ibope dele, não, mas ele quer saber até onde os discípulos compreenderam quem ele era. Pouco antes a gente vê ele falando do fermento dos fariseus e dos saduceus, e fala também que os saduceus e os fariseus estavam querendo um sinal para ver se Jesus de fato era quem eles estavam pensando. E aí Jesus pergunta, no dizer dos homens, quem sou eu? Certo? E aí os discípulos vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Isso já era um sinal da era messiânica, porque desde Malaquias o espírito de profecia já não existia mais, já tinha cessado a profecia. João Batista verdadeiramente foi um profeta, mas ele se nega a dizer que era o profeta, porque Moisés vai profetizar que virá um profeta que nem ele, e que os homens ouvirão. E aí esse profeta, por excelência, é Jesus. João Batista se nega a dizer que é este profeta, mas verdadeiramente ele era um profeta. E aí, só para explicar logo vocês aqui, porque uns dizem que era João Batista, outros dizem que era Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí a gente pode pensar, será que estava pensando que era a encarnação do fulano de tal, Talvez até não. É como a gente diz hoje aqui, quando surge uma pessoa com muito talento no futebol, tem uma facilidade de driblar, facilidade de bater na bola, a gente diz, fulano de tal é o novo Ronaldinho, é o novo Cristiano Ronaldo, é o novo Messi. Não é que ele seja a pessoa do Messi, a pessoa do Ronaldinho, a pessoa do Cristiano Ronaldo, não. Simplesmente é porque ele joga no mesmo estilo, ele joga parecido, ele tem as mesmas qualidades. Então, quando eles diziam aqui que Jesus era o João Batista, é porque Jesus tinha a mesma força de João Batista, a mesma coragem, que era Elias, tinha a mesma facilidade de fazer milagres e essas coisas. Então, para que a gente compreenda. E aí Pedro vai dizer que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, verdadeiramente reconhecendo quem é Jesus. Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Acredita-se que esse Jonas aqui é o mesmo Jonas, o profeta, que teve no ventre da baleia, que era antepassado de São Pedro. E aí não foi pela questão da hereditariedade que São Pedro pegou, e nem por coisas humanas, simplesmente pela questão do intelecto humano,
mas foi o Espírito Santo que escolheu aquele que ele quis e soprou no coração de Pedro quem de fato era Jesus. E aí Jesus vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui fica claro que Jesus de fato edifica uma igreja, quer fundar uma igreja. E ele não diz: edificarei uma das minhas igrejas e esses, cada um daqui vai ser uma pedra e sobre cada um deles eu vou edificar uma igreja diferente. Não. Jesus disse que vai fundar uma igreja e dar o primado a Pedro. Então nós acreditamos que Pedro foi o primeiro papa da igreja e Deus concedeu aos seus sucessores, porque não poderia acabar ali a igreja de Cristo, a autoridade, né? Deu as chaves dos céus, é como se fosse o mordomo, né? Aquele porteiro que teria a chave dos céus, e ele poderia dizer quem iria entrar ou não. Pedro, né, vai ser aquele que tem o poder de deixar o pessoal entrar no reino dos céus ou desligar através da excomunhão, certo? Então Jesus aqui deu a Pedro o primado, né, a primazia, deu para ele a dirigência, né, da igreja enquanto estamos aqui na terra, e foi passada para seus sucessores. Nós temos uma lista de papas, desde Pedro até o Papa Francisco, e todos eles, um atrás do outro, né? Não teve interrupção nessa linha sucessória de papas, certo? Então, só para que a gente compreenda que Jesus sim fundou uma igreja e que essa igreja é a Igreja Católica, certo? Vamos lá. Primeiro, o anúncio da paixão. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos e dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus, depois que os discípulos compreenderam que ele era verdadeiramente o Cristo, ele começa uma série de anúncios do que deverá acontecer, né? Diz que ele será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Diz que ele ia sofrer muito. E aí Pedro, ele toma uma atitude que é própria nossa, que às vezes se torna pedra de tropeço. Pedro, que foi aquela pedra que Jesus disse que iria construir a sua igreja, agora começa a se tornar uma pedra de tropeço, certo? E aí, o que ele vai dizer aqui? Jesus vai dizer: Afasta de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Às vezes, quando acontecem determinadas situações na nossa vida, a gente fica dizendo que Deus não permita, porque a gente acredita que aquilo não é da vontade de Deus, porque a gente só pensa com pensamentos humanos, mas que a gente possa verdadeiramente rezar para que entendamos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa, né? Jesus também talvez não queria passar por aquilo, mas ele entendeu que era a vontade de Deus. Tanto não queria que lá no Getsemane, no dia da angústia suprema, ele pediu ao Pai, se fosse possível, afastasse o cálice dele, né? Mas contudo não se faça a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Então que nós possamos ter essa oração, que talvez passamos por situações difíceis, como de fato passamos, mas que a gente sempre coloque a nossa vida, tudo nos planos, na vontade de Deus, que seja feita a vontade dele, e que a gente compreenda, né, que os nossos pensamentos não sejam os pensamentos dos homens, mas os pensamentos de Deus, certo? Condições para seguir a Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará.
De fato, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou poderá o homem dar em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão da morte, até que venha o Filho do Homem, vindo em seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só lendo aqui esse versículo 24 até o 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca da sua vida? Se nós queremos verdadeiramente seguir Jesus, temos que renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades. Aqui Jesus fala uma coisa que, partilhando com vocês, ela me inquieta muito, principalmente nesses tempos. O que dará, pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perder. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, certo? É de fato, né, uma coisa real. Mas aí Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, irá perder. Tantos de nós nos preocupamos tanto com a nossa vida aqui na terra, né? E esquecemos das coisas de Deus, esquecemos de buscar Deus. Tantos de nós esfriamos durante essa pandemia, deixamos de procurar a igreja, de procurar os sacramentos, de procurar o Senhor. E quem perder a sua vida por amor a mim, irá encontrar. Meus irmãos, eu faço uma reflexão para nós. Será que nós temos dado demasiado cuidado à nossa vida terrena? Porque Jesus disse que não vai adiantar de nada se a gente ganhar o mundo inteiro e se vir a perder a nossa alma, perder a nossa vida eterna. Por isso, não tenhamos medo, mas queiramos verdadeiramente, de fato, dar a nossa vida por Jesus, por amor a Ele, por amor aos nossos irmãos. Certo? Eu não acho que vou nem alongar muito o assunto aqui não, para não entrar em contradição com as autoridades, né? Mas aqui o Evangelho é bem claro daquilo que ele nos diz, certo? Obrigado a vocês que nos acompanharam, que Deus nos abençoe e nos conduza sempre, né? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da comunidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.